Gente, um dos principais focos do novo governo deve ser a economia, tanto que o ministro da Fazenda foi o primeiro a tomar posse na manhã dessa segunda-feira. Fernando Haddad fez um discurso cheio de recados e promessas. Para tentar entender as consequências de uma nova equipe econômica no poder, nós vamos conversar por videochamada com Mauro Roclin, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada por falar conosco. Muito obrigado pela atenção, prazer estar com vocês. Professor, o ministro Fernando Haddad falou em reconstruir a casa e não só rearrumar a casa. Como é que o senhor interpreta essa fala dele? O cenário é esse mesmo? Olha, eu entendo que as propostas que o novo governo traz são muito diferentes das propostas do governo que acaba. As propostas, elas incluem, a meu ver, alguma presença do Estado na economia, uma presença de um Estado mais interventor, indutor do crescimento econômico, e nesse sentido, a atuação do Estado propriamente é vista de uma maneira muito diferente. No governo Bolsonaro, a ideia era de que o Estado deveria se ausentar completamente da economia e as reformas visavam exatamente isso, a garantir que o Estado tivesse uma menor interferência e, inclusive, um menor tamanho. Daí até a proposta de reforçar o teto de gastos. E a gente vê que as propostas do novo governo não vão nessa direção. Como eu falei, a ideia de que o Estado tem uma presença maior na economia, bancos públicos têm um papel diferente daquele papel que eles vinham exercendo no governo anterior, e daí a ideia de que seja necessária uma reconstrução. Agora, diante disso tudo, há o seguinte problema a ser enfrentado. O Estado brasileiro é um Estado extremamente endividado. De que maneira que isso vai ser pensado e vai ser tratado? Acho que essa é a questão crucial. O Fernando Haddad também prometeu enviar um projeto de âncora fiscal ao Congresso Nacional ainda no primeiro semestre deste ano, né? O senhor citou o teto de gasto, vale lembrar que ontem o presidente Lula chamou o teto de gasto de estupidez. O que o senhor achou dessa promessa e como é que foi a famosa reação do mercado? Olha, eu acho que chamar o teto de gastos de estupidez, num certo sentido, é dar um tiro no próprio pé. Ainda que o teto de gastos possa não ser a melhor proposta de regra fiscal, certamente ele não é um melhor arcabouço para se pensar numa disciplina fiscal, mas ainda assim, esse tipo de declaração, ao meu ver, acaba por gerar uma certa insegurança no mercado de uma maneira geral. Essa insegurança, essa maior incerteza que esse tipo de declaração gera, acaba também gerando uma maior aversão ao risco e o resultado disso é aumento de juros, aumento do dólar, com possíveis reflexos sobre a inflação. Aliás, foi exatamente isso que a gente viu no dia de hoje. Uma pressão maior sobre o dólar e isso já refletindo esse tipo de fala. Não acho que seja uma boa política esse tipo de proposta, ou melhor, esse tipo de repercussão. Se o governo entende que deve substituir o teto de gastos por outro arcabouço fiscal, aliás, é isso que a fala do Haddad sugere, a fala do Lula não é realmente uma boa conselheira. Pois é, o novo ministro Fernando Haddad também criticou a medida de redução de tributos de grandes empresas, né, que foi assinada pelo então presidente em exercício Hamilton Mourão na semana passada. O governo terá uma perda aí de 5,8 bilhões de reais, segundo a estimativa. Você acha que ele tem razão em reclamar sobre isso, professor? Sim, eu acho que ele tem razão, porque não faz o menor sentido um governo que se encerra assinar decretos que tenham um impacto relevante sobre as contas públicas, principalmente das contas públicas que serão geridas por um novo governo. Completamente sem sentido e não contribui em nada esse tipo de iniciativa. Acho completamente cabível, justa a reclamação do Haddad. Não vejo por que
se fazer política já com vistas ao impacto que isso vai ter sobre o novo governo. Uhum. O ministro também falou sobre o déficit primário previsto para 2023, que ficou ali em 220 bilhões de reais, né? Segundo Fernando Haddad, não é aceitável trabalhar com esse número provocado por ações ilegais, segundo ele falou. Como é que o senhor vê essa declaração específica? Olha, de uma certa maneira é uma justificativa que o Haddad está dando para a chamada PEC da transição, essa que acabou furando o teto em quase 200 bilhões de reais. Entendo que o orçamento que foi deixado pelo antigo governo era um tanto irreal, no sentido de representar um desmanche de algumas políticas essenciais para o país, principalmente na área de políticas sociais. Agora, entendo que o novo governo deve ser um tanto comedido na sua política fiscal, na sua política de gastos públicos. E, nesse sentido, vejo com bons olhos a declaração do ministro Haddad, no sentido de se propor o quanto antes uma nova regra de disciplina fiscal. Uhum. Professor, uma das expectativas com o novo governo é a reforma tributária, né? Hoje existem 2 textos em tramitação no Congresso. O que a gente pode esperar desse assunto durante esse novo governo? Olha, me parece que o governo vai tentar trazer o debate sobre a nova regra fiscal, sobre o novo arcabouço fiscal, juntamente com o debate sobre a reforma tributária. Acredito que o governo não vai se preocupar somente com disciplina fiscal, ou melhor, não vai se preocupar somente em pensar um ajuste fiscal do lado da despesa. Vai se preocupar também, e isso vai estar contemplado, acho eu, na nova regra, em incluir receitas nessa equação. Ou seja, vai se falar, penso eu, em tributos sobre lucros e dividendos, em redução de isenções fiscais, em redução de deduções tributárias. Ou seja, acredito que toda essa nova regra fiscal vai ser pensada se considerando não somente uma contenção de despesas, mas concomitantemente uma melhora nas receitas do governo. E nesse sentido vai ser repensado todo o arcabouço também de tributação. Isenções fiscais, deduções fiscais e impostos estarão na mira do novo governo. Para finalizar, professor, eu queria saber como é que o senhor vê aí a volta do COAF, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para o Ministério da Fazenda. A mudança está em uma medida provisória publicada no Diário Oficial de hoje. Vejo com bons olhos, porque eu entendo que a mudança foi feita para atender a interesses não muito republicanos. O governo anterior, ele propôs essa mudança por problemas, digamos assim, relativos a seus apoiadores. E entendo que o COAF, sob a aba do Ministério da Fazenda, pode ajudar muito em termos de um maior controle no que diz respeito à movimentação financeira e, claro, por tabela, no que diz respeito à lavagem do dinheiro. Então, nesse sentido, o COAF, sem dúvida nenhuma, é um órgão importante em termos de controle monetário, controle em termos de valores ou de movimentações, melhor dizendo, que não são, muitas vezes, das mais transparentes, e a sua volta para o Ministério da Fazenda pode representar um maior controle do governo sobre todo tipo de operação financeira. Uhum. Professor Mauro Roclin, obrigada, viu, pela disponibilidade. Sou aí professor da Fundação de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Agradeço a sua presença aqui no Boletim.